Não temos dúvidas de que o povo do Egito vivia à frente de sua época. Eles foram responsáveis por criar a escrita em hieroglifos e os primeiros a desenvolver um método de mumificação. Não é por menos que esse lugar é repleto de mistérios, e talvez o maior deles seja com relação às pirâmides. Mesmo com a tecnologia atual, estudiosos não conseguem entender como pedras maciças com milhares de quilos foram transportadas até o topo de construções a mais de 100 metros de altura. Dessa forma, várias teorias se formaram, e uma das teorias mais decorrentes é que esses monumentos foram feitos com auxílio de seres superiores que vieram de outro planeta. A pirâmide de Gizé é de longe a que causa mais dúvidas. Ela faz parte de um conjunto com outras duas pirâmides. Localizada na cidade de Gizé, a 25 quilômetros do Cairo, capital do Egito, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mais impressionante a respeito dessa pirâmide é a forma como ela foi feita. Segundo os egiptólogos, ela foi levantada há milhares de anos e sem o uso de tecnologias modernas de construção. A pirâmide de Gizé está em perfeita sintonia com as constelações e com o ângulo do planeta Terra. Isso leva muitos a pensarem que apenas um povo com recursos tecnológicos extremamente avançados poderiam montar uma arquitetura tão bem elaborada. Por esses e outros motivos, os ufólogos dizem que os egípcios tiveram uma pequena ajuda vinda de fora da Terra. Pode ser que nós estejamos tirando todos os méritos dos egípcios, que eram com certeza um povo muito inteligente. Mas talvez todas essas especulações sejam verdadeiras, e isso pode mudar completamente a história da humanidade. Se aceitarmos a ideia de que essa pirâmide foi feita por mãos humanas, seria difícil explicar como esta construção aconteceu. A pirâmide de Gizé possui mais de 2,5 milhões de blocos, muito bem organizados e encaixados. Os tijolos foram feitos de calcário e granitos e todos estão perfeitamente cortados. Os blocos feitos de calcário, que pesam cerca de 3 toneladas, são mais simples de serem encontrados nessa região. Por isso é possível saber como eles chegaram até a zona de construção. Mas o granito, que pesa mais de 70 toneladas, vem de uma região que fica a mais de 500 quilômetros da área de construção. Além disso, olhando a pirâmide como um todo, verifica-se que os blocos são tão precisamente colocados que nem mesmo uma lâmina de barbear é capaz de passar entre os espaços deixados por eles. Os matemáticos dizem que para o planejamento da pirâmide, os egípcios tiveram que fazer vários cálculos de fórmula de uso muito avançadas. O problema é que a matemática lógica só surgiu em 300 a.C. De acordo com a história do Egito, as pirâmides foram criadas com o propósito de mumificar o corpo de seus faraós. Mas talvez isso seja apenas um disfarce para encobrir algo ainda maior. A pirâmide de Gizé fica a 138 metros de altura, e muitos acreditam que seu pico era, e ainda é, usada para manter contato com seres extraterrestres como uma espécie de telefone sem fio. A localização geográfica da pirâmide deixa todos abismados. Ela fica exatamente no centro do planeta Terra. Se traçarmos uma linha de leste a oeste e outra de norte a sul, vamos encontrar a exata localização da pirâmide na faixa onde as duas linhas se encontram. Será que tudo isso não passa de uma grande coincidência? Provavelmente não. Isso mostra a influência de uma matemática superior, cálculos arquitetônicos que não estavam à disposição do povo egípcio. Além disso, o centro do planeta seria o lugar perfeito para instalar uma grande estrutura que serviria como ponto de contato entre terráqueos e extraterrestres. Os egípcios são conhecidos por registrar sua história em forma de escritas e imagens por toda a parte, mas não há nenhum relato sobre a construção da pirâmide de Gizé. Porque talvez essas pirâmides não façam parte de sua história. Talvez exista a história de outro povo e tenha sido feita por outros seres. Mas que povo seria esse? Ainda é um mistério, mas pode ser que tenhamos algumas pistas analisando a história de uma civilização ainda mais antiga que o Egito. Na Mesopotâmia existia um povo conhecido como Sumérios. Eles viveram por cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e já nessa época tinham planos arquitetônicos invejáveis e bom conhecimento matemático. Eles foram responsáveis por formar as primeiras civilizações e criaram a escrita, ambas fundamentais para as relações humanas nos dias de hoje. Analisando algumas mensagens deixadas por esse povo, historiadores chegaram à conclusão que eles adoravam deuses chamados de Anunnaki, o que significa em sua forma literal, aquele que veio do céu para a terra. Mas não são apenas os povos sumérios que citam os Anunnakis em sua história.
Vários outros relatos já foram encontrados. O povo sumério admitiu em suas inscrições que recebeu instruções do Anunnaki e que, por causa de seu poder sobrenatural e conhecimento, eles passaram a ser suas divindades. O mais impressionante sobre essa espécie que, segundo os sumérios, vieram do céu, é a grande ocorrência de sua representação em todo o mundo. Na América do Sul, na Ásia, Europa e em muitas outras partes do mundo existem imagens que parecem retratar o mesmo povo desconhecido. Basta olhar para elas para perceber a semelhança. O mais sensato é acreditar que esse povo chamado Anunnaki tem uma influência na história humana que nós não conhecíamos. Eles inspiraram os povos antigos a adorá-los e acreditar que são seres místicos capazes de voar e de construir estruturas de blocos de pedras em forma triangular. Essa é a única maneira de explicar os monumentos parecidos com pirâmides que estão espalhadas pelo mundo inteiro, como as grandes pirâmides do Egito, os zigurates espalhados pelo Oriente Médio ou as pirâmides maia na Guatemala. Por que esse fascínio por construções em forma de triângulo? Talvez durante todo esse tempo, a mente das pessoas estivessem sendo influenciadas pelo Anunnaki. Segundo historiadores e estudiosos, esses seres vivem em um planeta distante chamado Nibiru e sempre visitam a Terra a cada 3.600 anos. Pelo que parece, os Anunnaki não se interessam apenas por nosso planeta. Em 20 de julho de 1976, uma sonda da NASA chamada Wiki One pousou com sucesso na superfície de Marte. No dia 25 de julho, enquanto a sonda transitava por uma área chamada Sidonia Mensai, uma imagem inusitada foi capturada. Nela podemos ver claramente um rosto humanoide esculpido sobre o solo marciano. Quando questionada sobre o assunto, a NASA negou terminantemente e disse que o que vimos na fotografia não passa de um jogo de sombras e luzes que desapareceram algumas horas depois. Depois de muita pressão por parte de instituições nacionais, a NASA finalmente voltou a Sidonia Mensai para novos registros. Dessa vez, próximo ao rosto humanoide, foi perfeitamente possível ver uma pirâmide desenhada no solo de Marte. Como sempre, a NASA não poupou esforços para negar a descoberta, afirmando que o ângulo da imagem criou uma ilusão de ótica. As pessoas não aceitaram essa explicação e a construção passou a ser conhecida como Pirâmide D e M. Diversas provas que existe um projeto alienígena no planeta vermelho foram constatadas e, por coincidência, todos ficam na região de Sidonia Mensai. Será mesmo coincidência? Ou os Anunnaki são mais complexos que as lendas dizem? A pirâmide encontrada em Marte tem muito a ver com a pirâmide de Gizé no Egito. Ambas estão alinhadas com a astronomia e possuem uma altura aproximada. Além disso, o rosto humanoide encontrado, que fica a uma distância considerável da pirâmide D e M, tem feições muito parecidas com a esfinge de Gizé. Todas são provas claras de que realmente a pirâmide de Gizé e várias outras esculturas espalhadas pelo mundo e até fora da Terra foram construídas por extraterrestres. Mas não são aliens comuns, são os Anunnaki, seres que descobrimos ser muito superiores a nós e que durante milênios têm influenciado no andamento da história humana.